você contando isso me lembrou foi um... Tem aqueles momentos que a gente ouve algo e dá quase uma epifania, né? Uhum. Muda completamente a maneira como você encara determinado assunto. E o Luiz Barsi, eu não lembro se foi alguma conversa que a gente fez na época de Infomoney ou eu li em algum lugar, mas eu lembro muito bem dele falando assim, posto de gasolina é um negócio que dá muito dinheiro. Então, por que você não abre um posto de gasolina? Pô, mas aí você tem que ver um terreno, Exato. aí você tem que contratar a pessoa, e, meu, é um trabalho que tem muita rotatividade, se ficar aberto de noite, tem questão de segurança, e não sei o que lá, blá, 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 blá. Dá dinheiro, mas dá trabalho. Então, ao invés de você abrir um posto de gasolina, por que você não compra as ações, na época, né, quando eu li, as ações da Ultrapar, que é dona da rede de Poços Exatamente. Ipiranga, e você vai ser já o acionista, ao invés de você ser o grande dono de um pequeno posto, você vai ser um pequeno dono De todos de os uma postos. grande rede. E você sabe que esse foi o pitch que ele fez pra mim, pra comprar a Ultrapar pra mim na minha carteira lá em 2008, né? Foi minha Ah, é? primeira ação. Foi exatamente Primeira isso. ação? Foi minha primeira ação. Olha lá, então... A primeira Tá ação, alinhado. a primeira ação que eu comprei foi Banco do Brasil, lendo uma matéria do Barsi. Ah, É mesmo? legal. Eu Olha espero que só. você tenha mantido. Não, por alguns anos eu mantive. Agora não. Bom, Felipe, eu queria que você contasse também um pouco da sua história você também teve uma influência familiar, embora não tenha vindo do mercado financeiro, né? Sim. Mas é muito legal como o mercado financeiro veio até você. Então, acho que é bacana você contar sua trajetória e como o destino trouxe, né? Felipe, Luiz e os outros sócios que fundaram a AGF. Eu gosto de brincar que eu descobri bem cedo que eu não era filho de um bilionário, né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, foi algo muito positivo na minha vida o fato do meu pai estar conectado com o mercado de ações. Então, a minha família era dona de uma distribuidora de aço, distribuía aços da Usiminas, Cosipa e CSN, e Cosipa que depois virou Usiminas, inclusive. Uhum. E assim, setor cíclico, altos e baixos, aquele momento que o Brasil ainda era aquela selva, planos econômicos, moedas. Então, se hoje é difícil gerir um negócio no Brasil, você imagina naquela época num setor cíclico, né? Inflação monstruosa, então todo mundo investia em estoque e tal, enfim. E aí, com o tempo, e é engraçado que é difícil a gente entender como que as pessoas conseguem ter essas sacadas, né? Mas o meu pai teve essa brilhante ideia de entender que, para mitigar um pouco essa ciclicidade do negócio, ele conseguia investir algumas sobras de caixa no mercado, em ações, boas, na época, não boas pagadoras de dividendo, não se falava muito talvez, mas ele pensava muito em blue chip, aquela história que talvez é até um erro muito comum hoje de você confundir boa empresa com bom investimento. Né? Mas assim, aquela história de, poxa, eu vou comprar, poxa, eles na época compraram o Banco Itaú no IPO, coisas desse tipo. E tinha um incentivo que o governo, o Barsi até sempre fala desse incentivo, era um incentivo fiscal chamado Decreto-Lei 157, onde você podia dedicar parte do teu imposto devido ao investimento em ações. Inclusive isso foi até responsável por uma bolha no mercado, que acabou fazendo com que muitos fundos crescessem de uma forma desordenada, IPOs até não poder mais. Então a Bolsa no início da década de 70 tinha muito mais empresas listadas do que tem hoje, por exemplo, né? O que é uma contradição gigante. Essa história está muito bem contada no livro, desculpa te interromper, Imagina, no livro do que é Décio isso? Bazin, né? Ah, é verdade. Bem legal também. É verdade. E aí, bom, enfim, o negócio gerava esse caixa, investiu em empresas fora do business de siderurgia, e o tempo foi passando, plano Collor, e assim, o negócio ficou muito difícil, minha família se viu obrigada a fechar as portas do negócio. Aos poucos diminuindo, tal, vendendo estoque. Só que esse business paralelo, que era o investimento em ações, ele prosperou e foi o que manteve meio que a família sendo alimentada nas décadas seguintes e até hoje. Então, o meu pai vive de dividendos até hoje, que é algo curioso. Legal. Eu comecei no mercado em 99, foi minha primeira ação, tinha 17 anos, ainda estava terminando a escola, não sabia muito bem o que era aquilo lá, mas desde pequeno, esse negócio das ações era muito presente na minha vida. Então,
Da mesma forma que a Lu falou que o pai às vezes comentava alguma coisa de uma empresa ou de outra, eu acordava, tinha a Gazeta Mercantil no café da manhã, vocês devem lembrar. Quer dizer, você talvez não, né, Thiagão? E na Gazeta Mercantil tinha as cotações, falava das empresas, tal. E ali eu comecei a me familiarizar. Meu pai, em paralelo com ele gerindo a empresa, ele encontrava uns espaços de tempo para ir na corretora. E muitas vezes ele me levava lá no centro. Legal. Então eu acompanhava ele, fui no pregão já, tal, coisas que, assim, te marcam, né? Uhum. Mas sem entender muito a mecânica de tudo aquilo, né? Então, quando eu ganhei a minha primeira ação, que eu falei que foi Vale 5 na época, preferencial classe A, Uhum. ela veio de uma herança. Meus avós faleceram, deixaram 2 terrenos, e meu pai falou, olha, eu vou vender esses 2 terrenos, vou comprar tudo em ações para mim e para o meu irmão. Legal. Só que aquela história que você tem a ação, mas você não entende muito o negócio, e demorou talvez um bom tempo até eu me familiarizar com o mercado. Eu fui fazer engenharia, tal, peguei aquele boom do mercado 2004, 5, 6 até, Commodities. né, Hum. que foi terminar lá na crise de 2008. E naquela época todo mundo era gênio, né? Eu trabalhava em empresa, assim, a função da... Eu trabalhei, naquela época eu fui estagiário em automobilística na Mercedes e tal. Meu, a área virou uma mesa de operação praticamente. As pessoas deixaram de se dedicar à Maravilhoso. atividade e todo mundo flipando, IPO e tal. Você deve lembrar, né? Essa época de IPOs ali Festa, foi maravilhoso. Eu cheguei no fim da festa, porque comecei a olhar mais pro mercado em 2008, que 2008 foi, né, maio de 2008, máxima histórica, Brasil Investment Investment Grade, grades, setembro, outubro de Cristo 2008, É. subprime, bolsa já tinha caído mais de 60%. Você teve um suspiro do defunto ali, 2009, 2010, depois ladeira Cheguei no abaixo. fim da Depois, festa. Claramente cheguei no exatamente. fim da festa. Mas essa época de 5, 6, 7 era um oba-oba, Uhum. assim, era difícil É. você ter a disciplina de ignorar isso. Sim. Porque era IPO todo dia, Não, isso todo dia Assim, subindo muito, né? todo dia subindo, construtora entrando na bolsa a dar com pau, banco médio que não podia mais, algumas coisas de qualidade, foi a fusão a Bovespa com a BMF, Ah, Rede entrou naquela época, Rede então Cara. JBS, eu me lembro que foi um IPO gigante, Ike Batista, então assim, teve de tudo naquela época. E eu acho que a gente sempre gosta de dizer que uma das grandes dificuldades para quem começa na bolsa é começar ganhando. Porque Sim. muitas vezes você se acha competente e é sorte. Uhum. Você está surfando uma onda favorável ali, um vento a favor. Então foi o que aconteceu comigo naquela época. Então tomei pancada de tudo quanto é lado que vocês podem imaginar. Perdi dinheiro com algumas empresas que eu nunca deveria ter chegado perto. Por exemplo, uma empresa que eu perdi muito dinheiro foi PDG, vocês devem lembrar. Sim. PDG, E Rio. chegou a ser a maior incorporadora do Uhum. Brasil, poder de garantir, imagina só. E assim, se mostrou um negócio extremamente difícil de ser gerido, com uma magnitude ali que ninguém conseguiu endireitar. Mas, ao mesmo tempo, você tomar na cabeça é importante no mercado. Então, de uma forma ou de outra, assim, você tá lá para jogar esse jogo, mas você perder é importante, porque ele vai te direcionando, ou deveria ir te direcionando, para o caminho correto e o caminho que é mais adequado para você, né? A gente fala muito com a pessoa física na bolsa, mas eu acho que depois de um certo tempo, hoje em dia, eu tenho a convicção de que a bolsa não é para todo mundo. Uhum. A bolsa, ela é democrática, quem quiser entra. Mas para permanecer na bolsa, você tem que ter convicções, você tem que evitar cometer grandes erros que podem te quebrar, Uhum. deixar de se alavancar, né, derivativo. E o que acontece? Geralmente a pessoa que está começando, ela já entra pela porta dos derivativos. O cara quer lançar opção a descoberto, quer termar. Mega Sena, né? Dá um pouquinho É daquela que é- sensação É gostosa adrenalina, de é o bet É. hoje em dia, É o né? bet. Uhum. Exatamente, é o bet na bolsa, talvez. E é o caminho errado. Então, assim, encurtando a história, né? Eu sou formado em engenharia, fui fazer MBA fora, trabalhei em consultoria estratégica, em várias empresas, tal. E eu acho que ao longo do tempo eu fui evoluindo na minha maneira de pensar, tanto em relação aos investimentos, quanto em relação às empresas, né? Gestão, passei por várias áreas, cultura, tal. Então você começa a entender empresas por dentro
E isso te traz algo que é muito interessante, que é você saber diferenciar o que é bom do que não é. Que eu acho que é o primeiro grande pilar aí da nossa forma de analisar. Então, o que você quer fazer? É aquela análise qualitativa primeiro, para depois olhar o quant, né? E isso nada mais se resume do que o qualitativo vai te dizer se é bom e o quantitativo se é barato, né? E para mim, pelo menos, o quão mais rápido eu descartar uma empresa, melhor. Uhum. Eu estou buscando uma razão para dizer não para aquela empresa. É alocação de tempo, né? Exatamente. Felipe, quanto tempo você trabalhou nessa dupla função aí, investidor e um trabalhador de empresas mesmo? E quando que foi que você se dedicou full time a investimentos? Foram mais de quase 18 anos. Quase 18 anos. Que basicamente eu estava construindo meu pé de meia nas ações e que me permitiria fazer uma transição depois, talvez, para me dedicar muito mais a isso. O AGF nasceu nesse meio do caminho e a gente encontrou uma oportunidade ali de criar uma empresa do zero para abordar talvez uma deficiência do mercado. A gente via muita coisa errada prosperando, talvez, né? Muita besteira, isso é Muita verdade. bobagem sendo falado sobre a estratégia do Barsi. E o dividendo, ele passa a ser sexy geralmente quando o mercado está em baixa. Isso é curioso. Quando está o oba-oba de mercado, pouca gente liga para o dividendo. Ah, isso daí é coisa de ultrapassada. Dinossauro. Ação de viúva, dinossauro, não sei o quê. Estou buscando o growth, né? O crescimento. E a gente enxergou isso como uma janela de oportunidade. Eu conheci o Barsi, até curioso que você estava falando, que você descobriu que teu pai era bilionário em 2012. Eu conheci o Barsi nessa época, mais ou menos, né? Eu descobri o Barsi nessa época, já ouvia ele, era uma figura folclórica no mercado, mas eu falei, pô, eu preciso conhecer esse cara, porque esse negócio do dividendo, para mim, foi o pulo do gato que faltava dentro da minha estratégia. Eu sempre olhei muito para value investing e tal, mas o componente do dividendo, para mim, era algo que eu descartava e que quando eu vi, talvez foi até essa entrevista da Exame, foi a virada de chave que eu precisava na minha cabeça. Legal. Aí eu fui atrás dele, escrevi uma carta para ele e tal, foi interessante. Mas aí a sua proximidade, então, com a Luiz veio por esse vínculo com o Barsi. Isso, eu passei a investir na corretora que o Barsi operava. Que era Elite. E que era Elite. E aí, ali a gente se conheceu e tal. Eu enchia bastante o saco deles, na verdade. Bastante. E você sabe que eu fico ressentido um pouco ainda, né? Que você ia visitar a gente, não levava nenhum Vale Burger King lá. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.